Olá! No final da aula passada, a gente começou a estudar o sistema linear homogêneo de primeira ordem, né, que tem esse formato daí. Estou me referindo a ele como a equação extrema, né? Em princípio, a gente está interessado em resolver esse sistema para valores de t que estão em algum intervalo AB. E a gente cobra que as entradas desta matriz P, que é n por n, né, sejam funções contínuas nesse intervalo AB. Começamos a enunciar teoremas. Um primeiro teorema enunciava que se a gente tivesse uma solução x1, né, com índice, superíndice em cima, né, x1 de t, e uma outra solução x2 de t, então necessariamente a combinação linear delas, c1x1 mais c2x2, também obedece ao sistema linear de Edeós. Isto é uma analogia direta ao que a gente viu lá atrás para uma EDO linear homogênea, quando a gente tinha uma solução y1 de x e uma outra solução y2 de x. A combinação linear delas, c1 y1 de x mais c2 y2 de x, também é uma solução da EDO linear homogênea. O mesmo acontece aqui. Que mais? O segundo teorema já é um teorema-chave que utiliza a informação do primeiro teorema no sentido de que se a gente tiver aqui n soluções, onde este n é a mesma ordem da matriz, claro, a combinação linear delas é uma solução. Essa parte utiliza do teorema anterior. Mas aqui é especificado uma parte-chave. Duas coisas. Se cada uma delas for uma solução, ok, isso é uma solução, mas se elas formarem um conjunto linearmente independente, né, esse é outro requisito, e o número delas, que quantidade de soluções é n, precisamente a ordem da matriz, então essa combinação linear em questão é a solução geral do sistema, né? O que está dizendo isso, então, que o sistema de ordem n, com uma matriz de ordem n, aí, possui n soluções linearmente independentes. Se a gente encontrar elas de alguma forma, aí pronto, a gente monta a combinação linear delas e essa é a solução, né? Da mesma forma que com as EDOs, uma EDO linear homogênea, quando era de coeficientes variáveis, em geral era um problema difícil de se resolver. No máximo a gente conseguia afirmar que a solução geral possuía aquele formato c1 y1 de x mais c2 y2 de x até cn yn de x, mas onde a gente não falava como que a gente faria para encontrar aquelas funções y1 de x, y2 de x, yn de x. Aqui também, a solução geral do sistema vem dado por c1x1 de t mais c2x2 de t mais cnxn de t, mas aqui no teorema não está sendo dito como é que a gente faz para obter cada uma dessas soluções, né? Em geral, se tiver aqui uma matriz que depender de t, pode ser um problema complicado. É claro que há casos particulares para os quais se conhece isso, mas em termos gerais, se colocar qualquer entrada nessa matriz, qualquer n ao quadrado entradas nessa matriz P, pode ser uma coisa bastante difícil, né, encontrar cada uma dessas soluções. Bom, isso por um lado. Vejamos então agora o que mais a gente resgata daqui. Em analogia com as EDOs, apareceu aqui o conceito importante de dependência ou independência linear de soluções, né? Então, assim como aparecia nas EDOs, que critério a gente vai utilizar para esclarecer se duas ou três soluções são linearmente independentes ou não? Apresentamos isso agora. Critério para a independência linear. Então, primeiro, né, definimos o Wronskiano.
Wronskiano, né? De n soluções, n funções vetoriais. A definição é a seguinte: Wronskiana de uma primeira função vetorial x1 de t com uma segunda função vetorial x2 de t até uma enésima função vetorial xn de t, tá? Por definição, vai ser um determinante da mesma forma que acontecia com o Wronskiano de y1 de x, y2 de x, y3 de x. Nesse caso era um determinante de 3 por 3, tá? Mas lá eram funções, y de x. Aqui são funções vetoriais. A nossa definição vai ser a seguinte: que o que vai aqui nesta entrada do determinante são, por colunas, as entradas de cada uma destas funções vetoriais. Ou seja, x1, 1 de t, x1, 2 de t, reticências, x1, n de t. Essas n entradas são as n entradas da primeira função vetorial, x1 de t. Na continuação, outra coluna com n entradas, x2, 1 de t, x2, 2 de t, reticências, x2, n de t. São as n entradas da segunda função vetorial, x2 de t. E assim vai, né? Com as n entradas da terceira função vetorial, etc., até chegar às n entradas da enésima função vetorial. xn componente 1 de t, xn componente 2 de t, reticências, xn componente n de t. Aqui então aparecem as n entradas de xn de t, né? E aqui é um determinante. Ok, então essa vai ser a definição agora para o Wronskiano de n funções vetoriais. Então é um determinante também. Nessa fórmula do determinante, se a gente comparar com o determinante de funções que não são vetoriais, né? Funções comuns, né? Por exemplo, Wronskiano de y1, y2, né? Que é um determinante de 2 por 2. Nesse caso, né, na primeira linha vinham as componentes, as próprias funções, perdão, y, y2, e na segunda linha vinham as derivadas, né? Isso era o Wronskiano de duas funções. E se fossem três funções, era um Wronskiano de 3 por 3, onde na última linha vinham as segundas derivadas. E assim por diante, né? Então, tem em comum que são determinantes de n por n, sim, mas aqui, vocês veem que aqui não aparecem derivadas, não aparece nenhuma derivada aqui, no caso do Wronskiano de n funções vetoriais. A diferença de quando a gente calcula o Wronskiano de duas funções ou de n funções. Aqui aparecem as funções e as derivadas, né? Chega até a última linha com a derivada de ordem n-1. Então, esse é um detalhe que pode chamar nossa atenção, tá? Mas não há nenhum engano, é assim mesmo, tá? Mas já vou apresentar um argumento que em favor de que
esta versão do Wronskiano é a que a gente precisa usar neste contexto. Tá? Então, agora sim, que a gente já definiu o Wronskiano de N funções vetoriais, então o que diz o critério para independência linear de N funções? Né? É muito similar, né? Com o que a gente viu para funções escalares, y1 de x, y2 de x. Né? Então, as funções x1 de t, x2 de t, xn de t formam um conjunto linearmente independente, ele aí, para t igual em algum instante t0 do intervalo b, entende? Se e somente se esse Wronskiano for diferente de zero, em t igual a t0. Se e somente se o Wronskiano dessas funções x1 de t, xn de t, avaliado em t igual a t0, for diferente de zero. Né? E esse então vai ser o nosso critério para ver se essas n funções são linearmente independentes. Agora, em geral, a gente não quer ver se elas são linearmente independentes num único ponto, como aqui aparece em t igual a t0, né? E aqui t igual a t0. A gente realmente quer saber se elas são linearmente independentes no intervalo em que a gente está resolvendo uma equação diferencial, no intervalo AB. Bom, então aí teria que acontecer que esse Wronskiano teria que ser diferente de zero em todos os pontos desse intervalo. Né? Teria que acontecer isso. Então, esse é um tipo de um teorema, né? Que é uma afirmação se e somente se. Se o Wronskiano for diferente de zero, então as funções são linearmente independentes. Se as funções são linearmente independentes, então o Wronskiano é diferente de zero. E aí seria em todos os pontos do intervalo. Muito bem. Qual é o argumento, assim, digamos, que tenho a favor de utilizar o Wronskiano desta forma em que não apareça nenhuma derivada? Com a diferença do Wronskiano de funções escalares, né, das EDOs, y1 de x, y2 de x. É o seguinte, por exemplo, em álgebra, quando vocês estudam espaços vetoriais R2, R3, Rn, né? E vocês estudam vetores, um conjunto de vetores que seja linearmente independentes. Vou inventar aqui, por exemplo, suponhamos que a gente tem os seguintes três vetores. Este primeiro vetor, 1, 4, 7. Esse é um primeiro vetor. Deu. Um segundo vetor, né? 2 menos 5, 9. E um terceiro vetor, que seja menos 1, 2, 11, por dar um exemplo. Eu estou inventando assim na hora, tá? E suponhamos que a gente deseja saber se esses três vetores, o conjunto desses três vetores, é um conjunto linearmente independente ou não, né? Então, a forma prática de se ver isso é precisamente montando um determinante, né? Nesse determinante, precisamente, colocamos as entradas desses vetores. 1, 4, 7. Depois aqui, 2 menos 5, 9. E aqui, menos 1, 2, 11. A gente faz a conta desse determinante e a gente vê se de fato ele é diferente de zero ou não. Se for diferente de zero, esses três vetores são linearmente independentes.
Se for zero, são linearmente dependentes. Pois é, aqui também tem que pensar que a gente está tendo n vetores, que são funções vetoriais, né? Mas cada uma, para um valor dado de t, é um vetor. Então, temos n vetores e a gente está querendo saber se são linearmente independentes, né? Estamos fazendo exatamente a mesma operação. Estamos montando esse determinante onde nas entradas estão as entradas dos vetores, né? As n entradas de x1, de x2, de xn. E a gente está calculando o determinante e a gente está perguntando se ele vale zero ou não, né? E se ele for diferente de zero, esses vetores vão ser linearmente independentes e vice-versa. Bom, então, esse é um argumento a favor de que isso se torna algo natural quando a gente compara com a noção de independência linear de vetores de R2, R3, de Rn. A gente faz esse cálculo lá em álgebra, né? Aqui aparece o mesmo cálculo. Ele está disfarçado porque estamos falando de funções vetoriais, etc. Mas é o mesmo, é a mesma coisa, né? Então, vejamos isso num exemplo que a gente já tem estudado, né? O exemplo que a gente já estudou, né? Por exemplo, e aliás, este exemplo vai ser importante também para coisas que a gente vai ver na aula de hoje. Este exemplo aqui, em que tínhamos este sistema d de t, x1, x2, aqui tínhamos matriz 1, 1, 4, 1, x1, x2. E a gente estava resolvendo esse sistema na reta real. Foi o exemplo que a gente viu quando apresentamos o método da eliminação. O primeiro exemplo, aquele mais simples, que aqui já foi reescrito na notação matricial, mas foi o mesmo, né? Então, para esse exemplo, esta é a matriz P de t. E esta é a função vetorial x de t. Aqui aparece dx de t. Tudo bem, a gente já viu qual é a solução geral desse exemplo, né? A gente viu que a solução geral é x de t, C1, aqui vinha uma primeira solução, né? Exponencial de 3t, duas vezes exponencial de 3t, certo? Mais C2, uma segunda solução que vinha dada por exponencial de menos t, e aqui menos 2 exponencial de menos t. Né? Foi já argumentado isso na aula anterior. Eu reconsiderei esse exemplo, né? E argumentei que esta daqui seria uma primeira solução, x1 de t, e esta que está aqui seria uma segunda solução, x2 de t. Né? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero confirmar que, de fato, essas duas soluções, essas duas funções vetoriais, são linearmente independentes. Ou seja, se eu montar o Wronskiano delas, determinante 2 por 2, que deveria dar algo que é diferente de zero, e para todo t da reta real. Façamos esse cálculo. Neste caso, Wronskiano, tá? De x1 de t, x2 de t, igual determinante 2 por 2, colocamos estas entradas, exponencial de 3t, 2 exponencial de 3t, depois as entradas de x2, exponencial de menos t, e aqui menos 2 exponencial de menos t,
enfatizo mais uma vez que aqui estão as entradas de x1 de t e que aqui estão as entradas de x2 de t. Bom, calcular esse determinante de 2 por 2 é algo simples. Produto dos elementos da diagonal vai dar menos 2, e o produto dessas exponenciais, exponencial de 3t multiplicando exponencial de menos t, vai dar exponencial de 2t. Isso dá o produto dos elementos da diagonal, menos o produto dos elementos que estão fora da diagonal. De novo vai ter um fator 2, e aqui de novo aparece exponencial de 3t multiplicando o exponencial de menos t. Isso dá exponencial de 2t, de novo. Tá? Então, cuidado que isso aqui não vai dar zero, não. Tem um menos 2 aqui e outro menos 2 aqui. Então, a resposta deste Wronskiano é menos 4 exponencial de 2t. Né? Bom, e a função exponencial é sempre positiva. Para qualquer valor de t real em que eu avaliar ela, seja negativo, seja zero, seja positivo, a exponencial de qualquer número real é sempre algum número positivo. Então, esta expressão que está aqui é sempre negativa para todo t da reta real. Né? O importante é que é sempre diferente de zero. Então, é diferente de zero em todo t. Né? E se o Wronskiano for diferente de zero em todo t, significa que estas funções são linearmente independentes em todo t da reta real. Com isso, estamos confirmando efetivamente que o x1 e o x2 dessas soluções, essas soluções x1 e x2, são soluções vetoriais linearmente independentes. Muito bem. E vou aqui, o último teorema desta sessão. Né? Tem um eco lá atrás também nas EDOs. Vamos colocar aqui. Esse vai ser o teorema 3. Então, seja x1 de t, x2 de t, xn de t, né? Soluções do sistema em estrela, do nosso sistema homogêneo. Então, somente uma das seguintes possibilidades pode acontecer. Primeira possibilidade, o Wronskiano dessas n soluções, dessas n funções vetoriais, x1, xn, é identicamente zero. Para todo t no intervalo em questão, onde está sendo resolvido o sistema. Ou a outra possibilidade é que o Wronskiano dessas n soluções seja diferente de zero em todo t no intervalo. É exato análogo do que foi visto lá com as soluções de uma EDO linear homogênea. Quando a gente calculava o Wronskiano delas, tinha essas duas possibilidades. Ou era exatamente zero, identicamente a zero,
em todos os pontos do intervalo ou era diferente de zero em todos os pontos de intervalos. E eu fazia este seguinte desenho gráfico para esclarecer qual é a possibilidade que está sendo descartada aqui, né? Então, se aqui estiver A, aqui estiver B, né? Aqui o eixo T, né? Então, o que está dizendo esse teorema é que, por exemplo, primeira possibilidade, esse Wronskiano é a função nula. Vale zero, aqui aberto em A e em B, porque não inclui as extremidades do intervalo, aqui, né? Ou também pode ser algo que seja sempre diferente de zero. Então, é algo que está aqui em cima, ou algo que está aqui embaixo, né? É uma função contínua, né? É uma função contínua, não pode apresentar um salto brusco de estar lá em cima e de repente aparecer abruptamente aqui embaixo. Não pode, não, porque as soluções do sistema devem ser contínuas. Se elas não forem contínuas, né, sendo que a matriz P é contínua, é que não são soluções. As soluções devem ser contínuas no intervalo AB. Né? Então, na hora de montar este Wronskiano, assim como a gente fez a conta aqui, a resposta dele dá uma função que é contínua, não pode mudar abruptamente. Então, o que está dizendo aqui é que o Wronskiano dessas N soluções pode ser alguma situação como estas. Ou é identicamente nulo, ou está sempre aqui por cima e suavemente, nem sequer apresenta pontas, ou pode estar aqui suavemente aqui embaixo, mas a possibilidade que não pode acontecer, né, é que o Wronskiano seja uma função aqui que corte em alguns lugares, em alguns valores de t do intervalo, né? O que está em azul não pode acontecer, né? Então, y, então aqui a função que está sendo graficada aqui é y igual Wronskiano, né, de x1 de t, x2 de t, xn de t. Né? E esse Wronskiano dá como resposta uma função de t, como a gente encontrou aqui. Né? Elas são funções vetoriais que possuem componentes, né? Mas quando calculamos o Wronskiano delas dá uma função escalar de t, somente exponencial de t2t com algum coeficiente. Né? Bom, e o que está dizendo este teorema é que não pode acontecer esta possibilidade que está em azul. Né? Não pode acontecer. Bom, de fato, né, se a gente olhar nosso exemplo aqui, eu apaguei o enunciado do exemplo, né, mas era um sistema de EDOs, né, de segunda ordem, um sistema, perdão, de EDOs de primeira ordem, EDOs lineares de primeira ordem, onde a matriz era 2×2, né, e tínhamos estas duas soluções, x1 e x2 de t, e calculamos o Wronskiano e deu que é uma função que é sempre negativa, que sempre está aqui por baixo, né? Isso pode acontecer. Né? Bom, o que falta esclarecer neste teorema é a que correspondem o caso I e o caso 2I. Mas da experiência que a gente já tem com as EDOs lineares homogêneas, a gente já sabe que o caso em que o Wronskiano for zero, né, é porque as funções são linearmente dependentes. E o Wronskiano aqui vai ser diferente de zero quando as funções, as soluções em questão forem linearmente independentes. E esse é o caso que interessa para a gente. Né? Então, o caso I acontece quando
x1 de t, x2 de t, xn de t é linearmente dependente para os t's no intervalo AB, né? O Wronskiano vale 0. E o caso 2 acontece quando x1 de t, x2 de t, xn de t, o conjunto de soluções, né, é linearmente independente em AB. Né? E a graça, né, a graça que está sendo afirmada neste teorema é que se for diferente de zero, é como fiz nestes desenhos, ou está sempre acima de zero ou sempre embaixo de zero, que não pode mudar abruptamente e não pode acontecer o que está sendo indicado em azul, que em alguns valores de t do intervalo ele seja zero. Isso não pode acontecer, né? Então, a demonstração deste lema está baseada na fórmula de Abel. Existe uma fórmula de Abel também aqui, assim como existia para o Wronskiano de duas soluções y1 de x e y2 de x. A fórmula de Abel dizia que o Wronskiano delas tinha que ser alguma constante multiplicando alguma exponencial, né? Uma função exponencial. Aqui também tem uma versão para esse teorema, para essa fórmula de Abel, né? Então, coloquemos rapidamente aqui demonstração. Está baseada na fórmula de Abel. Mas para a fórmula de Abel deste caso, né, de Wronskiano de n soluções de um sistema linear homogêneo. Então são funções vetoriais aqui, né? x1, x2, xn de t, né? A fórmula mágica de Abel diz que mesmo que a gente não tenha encontrado essas n soluções, vai ter que acontecer que o formato dele é alguma constante que não dá para se saber quanto vale, porque a gente não conhece essas funções, né? Mas a funcionalidade vai aqui, é conhecido, e neste caso é assim, é uma integral, e aqui vai o traço da matriz P de T. O traço dessa matriz que vai aí. Essa é a fórmula de Abel, a versão da fórmula de Abel para soluções de um sistema linear homogêneo de LHOs de primeira ordem. O que é esse traço TR, né? Então, vírgula, onde traço da matriz P de T, né? O traço de uma matriz se define como a soma dos elementos que estão na diagonal dela. Então aqui seria P11 de T mais P22 de T mais reticências mais PNN de T. Esse é o traço. Então, haveria que calcular a soma dos elementos da diagonal desta matriz P de T, colocar essa soma aqui, calcular essa integral. A exponencial disso é a função que vai aqui multiplicando a constante, né? A fórmula mágica de Abel diz que a dependência em T vem dado por esta parte daqui, né? E bom, como era que esta fórmula nos ajudava na demonstração do teorema, né? Que o teorema diz que o Wronskiano ou é zero em todos os pontos, ou é diferente de zero em todos os pontos.
Bom, vem do fato de que, né, se constante C por acaso for zero, então isto vai zerar o lado direito para todo t, né, do intervalo AB. Isso implica que o Wronskiano é igual a zero, né, para todo t em AB. E se a constante C for diferente de zero, esta função, então, etc é diferente de zero. Isto é a função exponencial de alguma função de t. O argumento é o mesmo que eu fiz lá atrás. A exponencial de qualquer número real, né, vai dar sempre algo que é positivo. Então, quando a gente avaliar isto em qualquer valor de t do intervalo AB, né, isso é positivo. Né? Então, se estamos multiplicando uma constante C, que não é nula, por algum número que é positivo, vai dar algo que é diferente de zero. Né? Pode ser que a constante C seja positiva ou negativa, isso não é proibido. Né? Se C for positivo, então tudo isso aqui vai ser positivo e a situação do gráfico do Wronskiano, né, vai ser como esta que está aqui em cima. Se a constante C, o valor de C for, por exemplo, menos 2, né, e aqui vai ter uma função que a gente sabe que vai ser positivo, o gráfico vai ser como o que está aqui embaixo. O produto de algo negativo com algo positivo é negativo. Né? Então, se C for diferente de zero, isso implica que o Wronskiano é diferente de zero para todo t, né? Pois a exponencial, né, neste caso, essa expressão que está ali, é algo estritamente positivo. Né? E essa é a forma rápida de se provar o resultado desse teorema. Né? Só vou aproveitar esta fórmula que a gente não vai demonstrar aqui, mas o caso de n igual a 2, de P uma matriz 2 por 2, vai ser provado na lista. Né? E isto é o exercício número 5 da última lista. Tá? Então, exercício 5 da lista número 6. Esse é um exercício guiado, passo a passo, tá? Onde tem parte A e B, né? E com as ferramentas, com as instruções que vêm dadas aí, você pode provar esta fórmula no caso em que o sistema for um sistema com duas variáveis dependentes, x1, x2. Matriz P seria de 2 por 2. Tá? E eu vou simplesmente aproveitar de ter apresentado esta fórmula para comparar com aquele exemplo para o qual a gente conhece a solução. Tá? Então, para não deixar esta fórmula solta, né? No exemplo daquele sistema que citei agora há pouco, 2, aqui a matriz é 1, 1, 4, 1, x1, x2, né? Para ser resolvido na reta real. Nesse caso, a matriz P de T é uma matriz de entradas constantes, né? Uma matriz constante. Né? O que diz a fórmula de Abel? Diz, olha, não me interessa se você fez ou não a resolução deste sistema, mas vai ter que acontecer, né, que o Wronskiano de duas soluções deste sistema vai ter que ser alguma constante C, e aqui exponencial da integral do traço. O traço vai ser a soma dos elementos da diagonal. 1 mais 1 vai ser 2.
Né? Então fica a integral de 2 dt é 2t. Então ele garante que vai ter que a resposta do Wronskiano de duas soluções, independentemente da gente ter sido capaz de obtê-las ou não, vai ter que ser dessa forma, alguma constante vezes exponencial de 2t. Né? E se a gente lembrar, agora há pouco eu tinha escrito aqui, né? Quanto foi o que a gente obteve para o Wronskiano das soluções que a gente conseguiu obter, sim. Né? O Wronskiano, né, para x1 de t igual exponencial de 3t, e aqui 2 vezes exponencial de 3t, e x2 de t igual exponencial de menos t, e aqui menos 2 vezes exponencial de menos t. E eu fiz o cálculo desse Wronskiano, né? Esse Wronskiano de x1 de t, x2 de t, né? Eu montei o determinante de 2 por 2, foi fácil fazer a conta, né? E o que a gente obteve foi menos 4 exponencial de 2t. E efetivamente, se vocês veem, então se encaixa nesta predição da fórmula de Abel. Neste caso, o valor da constante c seria menos 4. Para este caso, destas duas funções. Né? Esse foi um teste assim básico dessa fórmula de Abel. Muito bem. Com isso, sim, qual seria a seguinte etapa? Né? Apresentamos aqui os teoremas chaves, né, sobre a solução de um sistema linear homogêneo, né, de que a solução vem dada por uma combinação linear de n soluções, e essas n soluções devem ser linearmente independentes. O critério que temos para esclarecer se essas n soluções são funções vetoriais linearmente independentes é o Wronskiano, e deve acontecer que esse Wronskiano deve ser diferente de zero em todos os pontos do intervalo AB, para que essas soluções sejam linearmente independentes. Bom, a seguinte etapa que a gente fez nas EDOs foi começar a estudar agora o caso em que o sistema fosse, a EDO fosse linear, homogênea e de coeficientes constantes, e esse é o caso que a gente consegue resolver a partir de zero, sem saber nada. Né? E é o caso, então, que a gente considera aqui também. Com sistemas de EDOs lineares de primeira ordem, onde as entradas dessa matriz P são constantes, como esse que está aqui. Né? Vou manter esse escrito em um canto, porque vai servir como referência para o que vai ser apresentado. Então, muito bem. Colocamos aqui 4.4. Sistema de EDOs lineares. Sistemas de EDOs lineares de primeira ordem, homogêneos, como esse que está aqui, e além disso, de coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Então, como vai ser nosso sistema? Nosso sistema vai ser da forma dx dt, onde desta vez essa matriz P de t vai ser constante, uma matriz de entradas constantes. Então vou chamar de uma matriz A, tá? O que está aí multiplicando x. Né? E a gente vai ver que se pode resolver na reta real t. Né? Então, este vai ser nosso sistema em estudo. Vamos nos referir a ele como um sistema 2 asteriscos. Ok? Então, no que resta destas aulas, posso esquecer deste, vou me concentrar neste sistema aqui.
Muito bem. Então vou manter ele aqui, guardar ele num canto aqui. Dx dt igual a matriz A vezes x para ser resolvido na reta real, né? Vou estar citando ele, né, como um sistema dois asteriscos, a equação dois asteriscos, né? E só para enfatizar, esta matriz A vai ser n por n. Né? E a nossa incógnita, x vai ser uma função vetorial de n componentes. Uma função vetorial de uma matriz n por n. Muito bem, então a gente vai ver, boas notícias, que você pode resolver completamente esse sistema sem nenhuma dica. Né? Eu vou manter assim, vou copiar aqui de novo o que está escrito aqui. O sisteminha este de duas variáveis dependentes, né? Foi aquele exemplo, tá? Vou mantê-lo aqui escrito. D de t, de x1, x2, né? Aqui está a matriz 1, 1, 4, 1, vezes x1, x2. Esta seria a matriz A, né? E também vou manter aqui do lado a informação sobre a solução geral, né? Que se pode escrever como x de t. Então, tinha uma primeira constante C1, tudo bem? A primeira solução, né, você pode colocar em evidência aquele exponencial de 3t. Então, aqui iria o vetor 1, 2, exponencial de 3t, e depois vem C2, e a segunda solução, você pode colocar aqui em evidência a outra exponencial. Até agora eu não tinha feito isso. Eu tinha só mantido o exponencial de 3t multiplicando 1, exponencial de 3t multiplicando 2 e tinha tratado essa solução desse jeito. E esta outra como uma solução onde a primeira componente é exponencial de menos t e a segunda era menos 2 vezes exponencial de menos t. Não tinha colocado este formato de colocar a exponencial fora, né? E deixemos claro aqui, né, que esta é uma primeira solução e esta outra é uma segunda solução. E a gente já calculou o mosquiano delas e viu que é diferente de zero para todo t, são linearmente independentes. Então, eu quero guardar essa informação aqui. Tá? Porque vai servir para a gente, o que eu vou apresentar aqui, a gente olha depois nosso sistema aqui para fazer a comparação correspondente, né? Então, a gente vai ter uma proposta, né? A proposta proposição é possível encontrar, né? Encontrar sempre uma solução do sistema dois asteriscos da forma que possua o seguinte formato. X de t igual a algum vetor, que vou chamar ele de Q, vezes uma exponencial de RT. Essa é a proposta. Vamos fazer uma coisa, eu vou deixar um espaço aqui também, para que possua o seguinte formato,
e vou guardar ele aqui também no canto. X de t igual Q exponencial de RT. Então, coloquemos o número para esta equação. Esta seria a equação do asterisco. Aqui vou colocar o número 1 para esta equação. Tá? Então, de onde estou tirando isto? De que a solução, né, a gente sabe que aqui devem aparecer n soluções, né? Se a matriz A por n por n, devem aparecer n soluções linearmente independentes. E o que está sendo afirmado aqui é que sempre vai dar para encontrar pelo menos uma, e na verdade vão ser quase todas, em ocasiões vão ser todas, tá? Mas aqui estamos sendo modestos, estamos falando que dá para encontrar pelo menos uma, né, solução que possua este formato, algum vetor vezes exponencial de RT. Bom, isso vem de ter resolvido este sistema, né, pelo método da eliminação, de ter feito isso em vários exemplos, né? Então por isso que eu guardei aqui, a gente fez só neste exemplo aqui, né? Se a gente considerar um sistema, né, em que houverem três variáveis dependentes, x1, x2, x3, tá? E for de coeficientes constantes, uma matriz 3×3, né? Tem um exercício desse tipo na lista. Para ser resolvido utilizando o método da eliminação, a gente se encontraria com que a solução desse sistema também tem essa estrutura. Uma estrutura de um vetor constante e vezes uma exponencial, né? Por enquanto aqui em aula eu vi só este exemplo aqui, né? Mas se a gente fizesse vários exemplos assim com coeficientes constantes e a gente resolvesse pelo método da eliminação, a gente veria que sempre vai aparecer uma solução que tenha esse formato, né? E aqui eu já estou mostrando, enfatizando que neste exemplo feito aqui, as duas soluções que apareceram já apresentam esse formato. Um certo vetor, então por exemplo este Q vetor, para esta primeira solução seria o vetor 1, 2. Depois diz exponencial de RT, onde o R estaria sendo 3, para essa primeira solução. Agora, para a segunda solução, o vetor Q estaria sendo 1 menos 2 e o valor do R estaria sendo menos 1. Né? Então aqui a gente vê que as duas soluções dá para serem encontradas nesse formato. E é o que vai acontecer em geral, quase todas, né? Vai ter 90% dos casos em que vão ser todas e um 10%, 8% dos casos em que não vai ter esse formato e a gente vai ter que ir atrás de ver como encontrar outras, né? A porcentagem até pode ser menor. Tudo bem. Então, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer então é encontrar quem é este vetor Q e quem é esse R, porque não são quaisquer, né? Aqui a gente tem esse exemplo. É um vetor bem definido, de entradas conhecidas, e o R também não é 5, 7 menos 20, é 3 no primeiro caso. No segundo caso, menos 1. Então, as incógnitas então vão ser o Q e o R. Então, que condição elas obedecem? A gente vai obter isso demandando que este formato de solução satisfaça o sistema, né? Então, substituindo em 2 asteriscos, bem que, então, veja, do lado esquerdo, vou deixar aqui sinalizado, derivada com respeito ao tempo desta solução proposta, Q exponencial de RT igual matriz A, que multiplica Q exponencial de RT. Então vejamos que condição vai aparecer aqui. Quando calculo a derivada, este
este vetor aqui é um vetor de entradas constantes, né? Então essa derivada vai passar, digamos, por cima dele e vai chegar direto na exponencial de RT. Então quando calculamos esta derivada, isso vai ser simplesmente o Q e a derivada exponencial de RT, R exponencial de RT. Igual, e aqui vai aparecer o produto desta matriz n por n, A, que multiplica este vetor aqui, o vetor coluna, n por 1, A multiplicando aqui, e além disso, multiplicando a função escalar exponencial de RT, como aparecia aqui, exponencial de 3t, ou aqui exponencial de menos t. Né? Bom, então, isso é uma igualdade em que do lado esquerdo a gente tem um vetor, né? E aqui também tem um vetor, né? Porque é o produto dessa matriz n por n por uma matriz que é um vetor coluna n por 1, dá um vetor, né? Vetor coluna n por 1. Aqui, n por 1. Então, nessa igualdade, esta exponencial de RT é uma escalar, um número que está multiplicando, e a gente pode dividir por esse número. Né? Então, dividindo por exponencial de RT, tá. Olha, tá. Tudo que estou vendo aqui faz parte do 441, tá? Que é a introdução. Tudo que eu coloquei aqui, né? Resolver este sistema com a matriz A, fazer esta proposta de solução e o que estou desenvolvendo aqui. Tudo isso já faz parte da introdução deste tópico, né? Então, falei que eu dividiria pela exponencial de RT, então aqui vai aparecendo R que é igual ao produto da matriz A, vetor que vetor. Posso colocar todo de um lado e zerar. Então, por exemplo, A que menos R que igual a zero. Vetor. Tá. Aproveito aqui de mencionar que alguém poderia ter a tentação aqui, né, cair na seguinte tentação. Tem esta igualdade aqui, né? Tenho Q do lado esquerdo, Q do lado direito, e eu viria aqui nesta igualdade e eu cancelaria, assim como cancelei a exponencial de RT, também cancelaria aqui o vetor, e ficaria com um problema, né, de que estaria dizendo que R, um número real igual a uma matriz, o qual claramente é inconsistente. Então, onde está o erro? O erro é que numa igualdade, né, onde temos vetores nos dois lados, eu posso sim fazer cancelamento de fatores que estiverem multiplicando esses vetores. Aqui tem o vetor Q multiplicado por R por outro número exponencial de RT. Aqui tem esse outro vetor que vem de aqui, RT, então posso dividir por algum fator. Mas eu nunca posso dividir uma igualdade de vetores por um vetor. Isso não existe, essa operação matemática. Dividir por um vetor uma igualdade vetorial, isso não existe. Então, isso é o que estaria errado. Tá? Então, não posso cancelar isso. Então, reescrevi desta forma, né? E daqui vem que matriz A menos R vezes a identidade que vetor igual a zero. Essa é a condição. Essa é a condição que é obedecida, né, pelas nossas incógnitas, Q vetor e R. Né? Equação, então seria a segunda equação, condição obedecida por Q e pelo R, que são nossas incógnitas. Né? A gente gostaria de encontrar, por exemplo, que o Q vem dado por 1, 2 e que o R vale 3, por exemplo.
Ou também gostaríamos de encontrar que o Q vetor vem dado por 1 menos 2 e que o R vale menos 1. Gostaríamos de encontrar isso. Teria que acontecer, né, de resolver esta condição. Houve um detalhe, né, técnico, mas que vale a pena mencionar, né, que quando coloquei aqui o Q em evidência, né, que não é o mesmo do que dividir por Q, está estritamente proibido para mim vir nessa igualdade e dividir por um vetor Q, né, não posso fazer isso. Né, o que eu fiz é que quando coloquei o Q em evidência, né, alguém poderia ter colocado somente isto, né? Aqui está A multiplicando Q e aqui R multiplicando Q. Né? É verdade que se eu distribuo, eu reproduzo a linha anterior. Mas é inconsistente colocar esses dois termos dentro de um parêntese, pelo fato de que um é uma matriz, n por n, e o outro é um número real, R. Então, essa operação de subtrair e calcular a diferença entre uma matriz e o número não existe, não está bem definida, a não ser que essa matriz seja 1 por 1, mas não é o caso. Então, a forma consistente de se colocar isto é colocar R multiplicando a identidade, né? A matriz identidade com 1 na diagonal e 0 fora da diagonal, tem a graça de que quando eu multiplico essa matriz identidade por um vetor, dá o mesmo vetor aqui. Então é verdade. E agora sim tem uma operação coerente dentro desse parêntese. A diferença entre a matriz A e R multiplicando a matriz identidade n por n. É uma diferença entre duas matrizes n por n. Agora sim, essa operação está bem definida. Muito bem, né? Então, coloquemos isso assim, testemos isso, né? Testar significa resolver essa equação para nosso exemplo, este aqui, né? E gostaria de poder chegar, né, nesse vetor aqui, nesse R, nesse outro vetor aqui, nesse outro R. Eu gostaria que isso acontecesse, tá? Antes de fazer esse teste básico, tem um comentário importantíssimo. Para vocês, os alunos de engenharia e de física, que fazem uma primeira disciplina de álgebra, né, não vai produzir muita surpresa, ou não vai chamar muito a atenção esta equação que está aqui, tá? Mas para um aluno de matemática que faz uma segunda disciplina de álgebra, que aprofunda seus conhecimentos de álgebra linear, sim, porque esta equação é conhecida, sim, na álgebra, quando se estuda mais avançado, né? Esta chama de equação dos autovalores e dos autovetores da matriz A. Assim chama essa equação. E repito, aparece naturalmente quando se faz um estudo mais aprofundado de álgebra linear. Aparece sim, né? Então, o R seria o que a gente vai chamar de um autovalor da matriz A, e o Q seria o que a gente vai chamar de um autovetor da matriz A. Já vou formalizar isso, mas menciono isto, né? Porque é uma graça que algo que se estuda lá em algum canto de álgebra linear apareça aqui de forma natural na hora de resolver um sistema homogêneo, linear, de DOs de primeira ordem, de coeficientes constantes. Aparece isso aqui. Então, para quem viu isso lá numa disciplina mais avançada de álgebra, é muito legal ver que isso aparece aqui também. Tá? Então, no que resta, eu vou resolver esse problema considerando esta condição, né? Esta abordagem, né? Então, coloquemos também essa equação aqui, A menos RI Q vetor igual 0. Essa seria a segunda equação, a equação dos autovalores e dos autovetores da matriz A.
Então, exemplo. Vai ser nosso mesmo exemplo já resolvido pelo método da eliminação. 1, 1, 4, 1, x1, x2. Né? Mas desta vez a gente quer ver como chegar nessa resposta fazendo esta abordagem. Vamos lá. Solução. Né? Então, começamos propondo, né? Propomos encontrar uma solução x de t da forma x de t igual um vetor que exponencial de RT. O método começa com isso. Não vou refazer o cálculo, a gente vai encontrar que esse aqui e esse R devem obedecer esta relação. Né? Encontramos que Q e R obedecem à equação dos pontos. Aqui está aqui, só que agora vou substituir explicitamente quem é essa matriz A. Né? Então, abro um colchete, a nossa matriz A é a que está aqui. Então, 1, 1, 4, 1, menos R vezes a identidade 2 por 2, que é a matriz 1, 0, 0, 1, certo? Multiplicando um vetor Q, esse é um vetor que possui duas entradas, Q1, Q2. Isso deve ser igual ao vetor nulo, né, de R2, 0, 0. Vamos lá, vamos resolver isso. Então, aqui tem duas possibilidades, né? Duas possibilidades. Vou colocar aqui possibilidade 1. Vou colocar um número para esta equação e vou guardá-la, tá? Seria número 3. Tá? E vamos guardar esta equação aqui. Então, possibilidade 1. Primeira possibilidade é aquela em que a gente supõe, examina o caso em que esta matriz, que vem de calcular a diferença entre A menos R vezes a identidade, seja inversível. Vamos ver a matriz que está aqui, 1, 1, 4, 1, menos R, 1, 0, 0, 1, é inversível. Então, o que vai acontecer se esta matriz for inversível? Bom, vejamos. Não vou copiar de novo, tá? Vou manter A menos RI. Se ela é inversível, significa, por definição, que existe a matriz inversa. Né? Então, multiplicamos a igualdade. Vou colocar só agora A menos RI, né? Vezes Phi vetor igual a 0 vetor, né? Mas já temos em mente de que, por extenso, é o que está escrito aqui. Então, se esta matriz A menos RI for inversível, multiplicamos essa igualdade por